o primeiro ponto sobre o que você falou, sobre o que ela disse referente ao cara ser foda, é a única coisa que eu discordo disso, porque pra mim é similar ao que o Thiago falou sobre o cara, cadê os homens de verdade, ou o cara que não assume mulher que tem filho, ele não é homem de verdade, precisa ser muito homem. Eu acho que, querendo ou não, isso acaba direcionando, acaba você tentando fazer um esforço pra direcionar a opinião. Eu sempre falo generalizando meus pontos de vista. Individualmente, sempre vão haver exceções, vai haver o seu caso que vai dar certo, do seu avô e etc. Então, eu sempre falo por uma perspectiva do macro, Mas é bom generalizar, Miguel, porque acho que tem muita gente que tá conectado com o macro ainda, né? Com o geralzão, né? Com as ideias do geral. Né? A gente tá aprofundando a parada aqui, mas... O geralzão abrange as massas, né? Que é a minha ideia, como eu falo pra muita gente, então eu sempre generalizo. Boa. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que essa é uma narrativa que distorce, serve pra distorcer a opinião do cara que não quer lidar, não quer assumir um filho de outra mulher, como se ele não fosse homem o suficiente. É uma coisa que é falada, não é a opinião de vocês, definitivamente, mas é uma coisa que é falada, generalizando, é dito isso. E o que eu tenho a dizer é que, assim, esse cara, o homem que ele é solteiro, ele tem o direito de ser exigente e de não querer se relacionar, e é a opinião dele. E ele não deve ser envergonhado por isso, tá tudo certo. Não é machismo, é a opinião do cara. Talvez seja algo intrínseco à masculinidade, como a gente sempre explica. Nos leões, por exemplo, o leão, quando ele chega e pega a cria de outro leão, ele vai lá e ele tira a vida desses leões. Então é algo inerente a um fator primitivo. Lembrando que nós não somos bichos, mas também não somos completamente racionais e 100% assim. Então eu não conecto isso a machismo, eu conecto isso assim a uma masculinidade, a um fator do homem ser territorialista. E como eu disse, o cara solteiro, etc., ele tem o direito de ser exigente. Uma outra crítica que eu faço é que não só essa perspectiva, não sua, mas do feminismo, digamos assim, de que o homem de verdade é o cara que assume mulher que já tem filho, ou de adotar, é algo que distorce o que nós já tínhamos no passado, que era a família comum, cara. Então, de certa forma, o futuro será homens assumindo mulheres que já têm filho e mulheres adotando filhos também de outros. Eu acho que... Você vê como é antinatural as coisas? Estou sempre generalizando. É claro que uma perspectiva individual, adotar, eu sou a favor, etc. Mas se você pegar no macro isso, cara... Isso é que nem eu, você já tá olhando a coisa no longo prazo, né? Eu olho de uma maneira mais ampla. Você começa a totalmente quebrar o que é natural, que sempre funcionou, pela minha perspectiva. Então, generalizando, o ponto do cara, ele assumir uma mulher que já tem filhos, existem várias complicações também do cara, às vezes, da mulher ter vínculo emocional com o marido anterior. Esse é um fator. Outro fator também é que ele pode, às vezes, tomar uma pensão socioafetiva disso, da criança, e acabar tendo que sustentá-la pela justiça, se a mulher for pedir, pela lei. Outra coisa é que, às vezes, o cara pode se apegar à criança, só que ele não tem direito de ser pai, de cuidar, de querer investir, alguma coisa assim. E aí, porque a criança já tem um pai, digamos assim, né? E aí a mulher termina com esse cara, vai embora e o cara fala, porra, mas eu amava a menina, assim em diante, e eu não posso mais ver ela, não posso lidar com ela, então tem esse fator. Tem um fator, às vezes, do cara ter, muitas vezes, talvez na maioria, dessa mulher que engravidou, do cara ser um merda. E aí o cara pode ser um merda com o cara que tá ficando com ela. Não quero ver esse cara perto da minha filha, assim em diante. E não só isso, esse cara, ele vai ter que destinar recursos para essa criança, entendeu? Querendo ou não. Ele vai ter que destinar recursos para essa criança. Ele vai ter que acabar sustentando e gastando alguma coisa com ela. E na maioria das vezes o homem não quer destinar recursos para um filho que não é dele, que não foi ele que gerou esse filho, né? Então, de um modo geral, eu não vejo como interessante, até porque o homem, por um lado, ele vai ter que, às vezes, sustentar a criança, destinar recursos, mas às vezes, será que ele vai ter a capacidade de educar? Talvez no seu caso tenha. Mas muitas vezes eu já vi vários casos de mães que elas não permitiam que o cara disciplinasse a criança, entendeu? Que ele impôsse ali o que ele achasse e educasse a criança. Eu já tenho pai, a criança às vezes fala. Você não é meu pai. Então ele sustenta, mas ele não tem um respeito. Generalizando, eu não vejo que isso é interessante, mas ao mesmo tempo eu separo mães solteiras de mães solteiras. É algo que na nossa comunidade a galera não faz. Eu não coloco todas as mães solteiras no mesmo balaio de gato. Para mim, a mãe solteira é a mulher que ela engravidou solteira. Entendeu? Você tem mãe divorciada, você tem mãe viúva e assim por diante. Então tem mulheres que às vezes elas se separaram, tem um filho, mas se separou por causa de, sei lá, o casamento não deu certo. Mas essa criança tem um pai, entendeu? Então o cara não tem que se preocupar com pensão socioafetiva ou em ser um pai para essa criança. Essa criança já tem. Mesmo assim tem as outras complicações de que o foco dessa mulher, como corretamente, vai ser o filho. Esse cara vai vir em segunda opção. Por isso que eu digo que, generalizando, isso não é interessante para esse camarada, de assumir uma mulher que já tem filhos. E outro ponto que eu destaco também é que para as mulheres que são solteiras mães, tá? Existem tantas possibilidades de elas interromperem e impedirem que a fecundação aconteça. E uma coisa que eu digo é assim,
para as mulheres de modo geral, primeiro elas precisam conquistar o matrimônio e depois a maternidade. Porque para você qualificar um cara para ele ser pai ou não, a melhor forma é o matrimônio. Se o cara tem condições de casar com você e quer, provavelmente esse cara também quer ser pai, provavelmente será um bom pai, porque ele tem condições de ser. Casa normalmente quem tem condições. É meio assim, imprudente você casar se você não tem como morar junto, você não tem um emprego assim por diante. Acontece, mas o mais correto não. Então, o matrimônio ele meio que qualifica o homem para ser um pai. Então, quando a mulher às vezes ela engravida de um cara que nem é namorado, cara, ela não passou por esse rito e ela poderia ter impedido isso, você gera toda uma complicação social que aí surge essa narrativa de que os homens têm que ser homem de verdade, só moleque que não quer ficar com mãe solteira, porque talvez ela tenha sido irresponsável e imprudente. Isso acontece. E a gente tem que separar, então, nesse caso, o joio do trigo. Beleza? E o último comentário que eu tenho a fazer é que muitas vezes, eu falei que eu ia falar todas as verdades, é uma coisa que eu falo no meu canal. O homem, ele não tem muito poder de escolha em relacionamento. Ele fica com quem ele consegue. E às vezes o fato do cara ficar com uma mulher que já tem filhos não é por preferência, é porque não houve outra alternativa para ele de repente. Eu não tô falando que é o caso de vocês, mas acontece também.